Queria iniciar aqui, saudando a todas as meninas aqui presentes, na figura da extraordinária serva de Deus, a menina Damares Alves. Depois da ministra Damares, quem manda lá em casa, a minha amada Denise, saudando a todas as mulheres que aqui estão. Ministro Milton, que faz um trabalho extraordinário, sempre ministro, pastor, homem de Deus, que vai levar ainda mais a presença de Deus para o STF, André Mendonça. Pastor Ricardo Espíndola, aqui fica o nosso carinho, o nosso respeito. A minha Denise foi batizada aqui pelo seu avô, o pastor Vilarindo. Então nós temos uma gratidão eterna ao trabalho da Igreja Batista Central aqui de Brasília. Muito obrigado. Querido amigo Bispo Alves, presidente do FENASP, ao pastor Josué Valandro, que é o idealizador desse simpósio, muito obrigado por essa oportunidade, a todos os bispos, pastores. Estou vendo aqui o deputado Gilberto Nascimento, e fica aqui em nome dele a minha saudação a todos os parlamentares que aqui estão presentes. Eu vou falar nesses 20 minutos do Brasil dos brasileiros. Esse é o símbolo que todos nós amamos, que todos nós respeitamos e que durante muito tempo nós colocamos os joelhos no chão e pedíamos a Deus para que o Brasil pudesse ser mudado e transformado. Mas nós recebemos o Brasil assim. Esse era o Brasil que nós vivemos durante muito tempo, aonde o manto da corrupção cobria o Brasil. A corrupção era um método, a corrupção era um sistema, a mentira era um instrumento. E por anos e décadas, o Brasil foi enganado. Por muito e muito tempo. E nós tivemos o episódio do Mensalão, nós tivemos o episódio do Petrolão, mas, na verdade, o que havia era um grupo que se servia dos homens e mulheres do Brasil. Vamos para o próximo? E nós enfrentamos e recebemos uma herança de corrupção sistêmica, 130 mil cargos em comissão, 39 ministérios, 1.800 conselhos, mais de 600 estatais, a absoluta maioria com prejuízos e déficits bilionários, e nós tivemos que enfrentar, e enfrentamos até aí, hoje, tudo que está nesse slide. Próximo. Esse slide aqui, ele não está ao acaso aí. Aqui é onde, de certa forma, tudo começou a ficar mais claro para os brasileiros. Essa é a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores, no dia 1º de janeiro de 1999, no estado do Rio Grande do Sul. Primeiro grande estado conquistado pelo Partido dos Trabalhadores. E eu desafio a que qualquer um encontre uma bandeira do Brasil. Uma. Mas vai encontrar a bandeira de Cuba no balcão. E esta bandeira de Cuba, isso é 99, esta bandeira de Cuba foi colocada ali por aquela moça que gostava de estocar vento, chamada Dilma Vanna Rousseff. Pessoalmente ela levou a bandeira e a colocou naquele balcão. E aqui eu quero lembrar uma história de março, abril de 98, quando, ouvindo uma rádio do Rio Grande do Sul, muito conhecida, a Rádio Gaúcha, alguém dava entrevista, também é um jornalista muito conhecido, e havia uma pesquisa, não sei se do Ibope ou do Datafolha, não importa, ambos são institutos que não têm nenhum compromisso com a verdade, e dizia que Lula tinha crescido e Fernando Henrique tinha descido.
E aí o apresentador, pastor Valando, faz a pergunta óbvia: o que significará a vitória de Lula na eleição de 98? A resposta do professor: o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Eu estava fazendo a barba, eu confesso que eu meti a navalha na cara. E ele continuou a entrevista e não perguntava o nome do professor. Ao final, muito obrigado, professor Marco Aurélio Garcia. Todo mundo sabe o que ele simbolizou na época deles. Nunca foi Damares pelo Brasil. Nunca foi pelos pobres do Brasil. Sempre foi pelo poder. Sempre foi pela riqueza. Sempre foi em busca do controle absoluto de tudo e de todos. Vamos para o próximo. Mas aí, algo aconteceu. E antes de progredir na nossa conversa aqui, quem tem uma caneta para me emprestar? Está vendo essa pontinha aqui? Consegue ver, Damares? Gilberto, aqui tem... meu ministro Rogério Marinho. Parabéns ao nosso ministro que já está aqui conosco, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que faz um trabalho extraordinário para o Brasil, levando o que o nordestino mais precisa, além de outras coisas, que é água e liberdade. Rogério Marinho, fica de pé. Tu merece aplaudir de pé. Essa aqui tem meio centímetro, mas meio centímetro falando. Tu não estava aqui, eu não estava aqui, o Rogério não estava aqui, a Damares não estava aqui. Por quê? Porque mais meio centímetro e chegaria a cava abdominal no esfaqueamento do então candidato Jair Bolsonaro. Mais 2 minutos, Bispo Lucas Cunha, que aquele carro da Polícia Federal levasse para chegar na Santa Casa de Juiz de Fora, nenhum de nós estaria aqui, Gilberto Nascimento. Então, nós não estamos falando de algo humano, nós estamos falando de algo que vem da vontade de quem nós cremos. E aí, eu poderia dizer que em 2018, e desde maio de 17, eu acompanhava o improvável, o impossível. Como que alguém, sem nenhum segundo de televisão, vai disputar a eleição? Como que alguém sem nenhum real vai disputar a eleição? Como alguém sem partido político vai disputar a eleição? Mas, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil ao sentinela montar guarda. O que parece impossível para os homens, não é impossível para Ele. E por isso que nós chegamos nesse resultado aí. E isso precisa ser lembrado, porque no ano que vem, nós vamos estar discutindo, disputando, palmo a palmo, a liberdade, o direito de culto, a família, os princípios e os valores que nós cremos e que nós professamos. Não será um momento comum no próximo ano. Não será um momento qualquer no próximo ano. O próximo ano definirá o que nós, como país, seremos. Vamos para a próxima. E aí veio 2020. Vem da China um vírus que ninguém podia imaginar. Nós virávamos o ano de 2019 cheio de esperanças, Damares. Acreditávamos que o Brasil ia voar em 2020. Todos os sinais eram destes, quando fomos surpreendidos
pela chegada de um vírus que nos últimos 100 anos não teve nenhum paralelo na história da humanidade. E aí, o capitão, o improvável, teve a sabedoria, porque Deus capacita quem Ele escolhe. E não faltaram recursos para cuidar das pessoas. Bilhões e bilhões de reais fizeram o SUS, uma invenção brasileira, funcionar. O sistema italiano falhou, o francês falhou, o espanhol falhou, o alemão falhou, o inglês falhou, o canadense falhou, o alemão falhou, mas o Brasil não falhou. E depois, o mesmo governo comprou todas as vacinas disponíveis. E hoje, vocês vão ver daqui a pouco, o Brasil já distribuiu mais de 300 milhões de doses de vacina e vacinou, Rogério, mais de 242 milhões de brasileiros. Glória a Deus! E eu quero lembrar que nessa data aí, e ela é muito importante, o 25 de março de 2020, porque ele mostra a diferença entre quem vê e quem não enxerga. Presidente Bolsonaro é o primeiro líder mundial que diz: tem que cuidar da saúde e cuidar da economia, da vida das pessoas. É impossível ter saúde na fome, na miséria ou no desemprego. Ele disse isso em 25 de março de 2020. O senhor Tedros Adhanom, diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, só foi reconhecer isso 5 meses depois. E eu me lembro, as idas a Taguatinga, a Ceilândia. Teve um dia que ela me ligou, uma manhã de sábado, eram 11 e pouco da manhã, e ela disse: onde é que tu está? Eu estou com o presidente. Mas onde é que vocês estão? Nós estamos no Chaparral. Sai daí, é muito perigoso. Não havia perigo nenhum. Quando Ele guarda, nada nos afeta. E aí o presidente ia na casa das pessoas, o presidente conversava com as pessoas, o presidente abria a geladeira, ele queria saber o que estava acontecendo, porque ele é um homem que quer servir o seu povo, não teme o seu povo e vai ao encontro do seu povo. Perguntaram para Jesus um dia: qual é o mais importante mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração e todo o teu entendimento. E aí perguntaram: e o segundo, Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quanto tempo nós esperamos um presidente que amasse o seu próximo? Pois agora tem. Vamos para o próximo? Aí está o número que eu acabei de falar: 301 milhões de doses distribuídas, 242 milhões de doses aplicadas. Nós já estamos aí, já batemos os Estados Unidos, a maior parte dos países europeus. O Brasil caminha, graças ao bom Deus, por uma excelente cobertura vacinal, e vamos ter até o final do ano 100% do Brasil vacinado. Quer a CPI queira, não queira, quer a esquerda queira, não queira, quer o PT goste, não goste, a Folha de São Paulo, a Globo, o Estadão, seja quem for, nós servimos ao Senhor, eles servem aquele outro que vive da mentira, da enganação e quer destruir o nosso país. Vamos para o próximo. Aqui, uma rápida amostra da diferença entre servir e se servir do nosso país. Nos últimos 2 anos e meio daquela senhora, que gostava de estocar vento, sem ter pandemia alguma, Gilberto Nascimento, eles esterilizaram, destruíram 2,5 milhões de empregos. E o governo, que o ministro André nos honrou fazendo parte, que a ministra Damares, ela se compõe, que o meu querido Rogério Marinho, que o ministro Milton,
e que eu tenho, para a honra e glória do Senhor, a missão de também participar, nós, em 2 anos e meio da maior pandemia dos últimos 100 anos, criamos 2,8 milhões de empregos até agora, mas até o final do ano vai passar dos 3 milhões, se Deus quiser. Próximo. Às vezes, e deixa eu contar um pouquinho quando eu cheguei em Brasília. Eu cheguei em Brasília no ano de 2002. Eu enfrentei aquela situação que eu expliquei aqui no Rio Grande do Sul. E eu me lembro das invasões de terra, do desrespeito à liberdade de culto, e tudo aquilo que eles são useiros e vezeiros em fazer. E eu chego aqui em 2003 e começo da tribuna da Câmara a contar o que eu tinha visto, o projeto de poder, os riscos que o Brasil poderia correr, e era visto como um ser extraplanetário, um ET. Esse gaúcho é maluco, isso não existe. Senhores e senhoras, existe. Quando a gente vai para a análise do que eles fizeram depois de perder o poder nos congressos e seminários do PT e dos seus puxadinhos, eles dizem que eles erraram porque resolveram enriquecer em primeiro lugar. Segundo, erraram porque eles afrouxaram. Erraram porque eles não endureceram e não destruíram seus inimigos. Portanto, não pensem que eles poderão voltar para ser benevolentes. Aqui, aonde esse ser humano está, isso aqui é Venezuela, não tem cão porque já comeram os cães que estavam no lixo. Aqui não há liberdade para absolutamente nada. E é importante lembrar que o prisioneiro sonha todo dia. A diferença dele para cada um de nós que está aqui é que nós podemos ir para a rua e correr atrás dos nossos sonhos, e eles não. O resultado é esse: fome e miséria. Eu me lembro de um menino de 24 anos na Câmara dos Deputados, dizendo que aos 18 anos ele começou a falar dos riscos que a rica Venezuela corria. Todos riam dele, debochavam dele. Aos 24 ele era a esperança dos venezuelanos, porque era uma das raras vozes no mundo que mostrava o que estava acontecendo no seu país. Desarmaram as pessoas. Cuba, para cada general venezuelano tem um general sombra. China faz a sustentação do regime, e lá não tem como o jogo ser virado. E ainda, lamentavelmente, um dos países mais ricos do mundo, que tem mais petróleo que a OPEP toda somada, vive essa situação terrível que aí está. Não é esse, senhoras e senhores, o caminho que nós queremos para o Brasil. Vamos para o próximo. Aqui fica uma comparação entre aquela cena que eu apresentei anteriormente e esta. E por que é importante? Porque durante muito tempo nós não tínhamos orgulho de andar de verde e amarelo. Durante muito tempo só usávamos a bandeira do Brasil quando a seleção brasileira ganhava alguma coisa. E eu me lembro da manhã do dia posterior à vitória em segundo turno, quando uma rádio, das várias que dei entrevista, me perguntava: o que o senhor acha? Como é que o senhor vê o Brasil? Eu digo: eu vejo da sacada desse hotel na Barra, aqui no Rio de Janeiro, apartamentos cobertos com a bandeira do Brasil, camisetas da seleção, panos verdes, panos amarelos. E hoje, quem é do Centro-Oeste, ou quem é do Sul, ou quem é do Norte, sabe, aonde a gente anda, tem propriedade rural que bota a bandeira do Brasil, empresa que bota a bandeira do Brasil, famílias inteiras que saem às ruas com seus filhos, com o símbolo da pátria que nós amamos.
Próximo. Aqui agora é uma reflexão rápida, que já está encerrando meu tempo, que é pelo futuro do Brasil e dos brasileiros. E é pelo bem maior na vida de qualquer pessoa. Talvez não, certamente, tão importante ou maior que a própria vida. Nós não podemos abrir mão. Nós lutamos muito para conquistar isso. O Brasil tem presente e tem futuro. Todos nós sabemos disso. Porque muitos me dizem: mas o Bolsonaro é meio grosso. Mas o Bolsonaro não é educado. Mas o Bolsonaro não come nem em restaurante. Não, ele é verdadeiro. Ele é sincero. Ele é humilde. Damares, tu viu. Denise viu. Eu vi. E muitos mais viram. Eu vivi para ver o presidente do meu país de joelho, orando a Deus e pedindo sabedoria. Nós vimos o erudito, o intelectual de luvas de pelica, que desarmou seu povo, que invadiu terras. Nós vimos a falsidade da esquerda latino-americana, do Fórum de São Paulo, desviar 17 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro. João, para o Porto de Mariel, João, para Angola, para Argentina, para Bolívia, e por aí fora vai. Todo ano, no mês de agosto, o ministro-chefe da Casa Civil e o ministro da Economia assinam um checão lá de 500 milhões de reais do dinheiro da gente, do nosso suor, para pagar o juro do dinheiro emprestado e que nunca vai voltar. E tem gente hoje, nesse país, que escreve em jornal, que fala na televisão e diz que precisa voltar os tempos da segurança, os tempos das luvas de pelica, os tempos da encarnação. Não, de jeito nenhum. Nós queremos um país construído na verdade e na troca. Essa é para ti, Rogério Maria. Foi tu que estendeu esse canal de água até o sertão. Por fim, essa é a imagem, uma das imagens do último dia 7 de setembro. Ele começou tudo com João 8,32. E eu não tenho nenhuma dúvida de que não foi ao acaso essa escolha. Às vezes a gente esquece do João 8,31. De tão forte que é o João 8,32. Mas no João 8,31 está lá escrito: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertou. Cabe a cada homem, a cada mulher, usar o melhor do seu talento, o melhor da sua inspiração, colocar o seu joelho no chão, pedir inspiração e sabedoria a Deus, para que no ano que vem, a gente possa, daqui para lá, garantir que nós tenhamos liberdade de culto no nosso país, que as nossas famílias sejam protegidas, que o direito de propriedade seja garantido, que a liberdade exista e que o nosso direito de ir e vir e falar esteja garantido. Isso depende de nós. E eu tenho certeza que cada um dos homens e das mulheres que está aqui será abençoado pelo nosso Pai, pelo Deus que cremos, para que o Brasil nunca mais tenha a bandeira vermelha, porque a nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Muito obrigado.